Hoje você vai descobrir se o fundo imobiliário VIUR 11 vale a pena. Um dos poucos fundos imobiliários de tijolo que estão base 10, ou seja, custam menos de R$ 10. Vou analisar tudo que é preciso para você ver se esse fundo realmente é bom para investir. Olha só seu dividend yield de mais de 11% para um fundo de tijolo. Cara, isso aqui é excelente. Valorizou no último ano mais de 20% e nesse momento está sendo negociado na faixa de R$ 7,50. Se a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 8,92, temos aqui 15% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Temos aqui então um fundo de tijolo, base 10, descontado e entregando um excelente dividendo. Vamos ver se tem alguma pegadinha por trás aqui no fundo, olhando tintim por tintim. Ele tem mais de 55 mil cotistas, é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust, que cobram taxa de administração que varia de 0,75 a 0,95 ao ano, a depender de valor a mercado do fundo. Temos também uma taxa de performance de 20% do QCD e IPCA, mais 6% ao ano. Não sou muito chegado de taxa de performance, mas enfim, vamos ver o portfólio do fundo imobiliário. Veja que ele possui participação em 8 imóveis alugados para vários inquilinos. Contudo, olha esse risco. 48% da receita dele vem apenas de um inquilino, no caso aqui da Anima. Então, fique muito atento a esse risco se você quiser investir nesse fundo imobiliário. Saiba que se acontecer alguma coisa com a Anima, esse fundo aqui vai perder quase 50% aí da sua receita. Isso logicamente impactaria não só os rendimentos, mas também a cotação do fundo, que tenderia a cair. Quanto aos contratos, temos aqui 90% atípico, 10% típico. Tranquilo em relação a isso. Segmento de atuação, 83% educação, 8% saúde, 9% varejo. A gente não vê, muitos fundos imobiliários focados aqui na parte de educação. Então, isso aqui, na minha opinião, é bem interessante. Mas vamos prosseguir aqui. 48% estão localizados no Rio Grande do Sul, 43% São Paulo, 8% Maranhão e apenas 1% Rio de Janeiro. Quando a gente rola a tela para ver o prazo médio dos contratos, temos aqui cerca de 8 anos e meio. É bom a gente ficar de olho porque 19% dos contratos vão vencer agora em 2024. Vamos ver se o fundo imobiliário vai conseguir renovar o contrato com esses inquilinos ou se ele vai ficar com alguma vacância, ou se ele vai conseguir alugar aí para novos inquilinos. Então, fique atento aos contratos atuais do fundo imobiliário. E quando a gente rola a tela, o principal mês de reajuste é em julho, então também fique de olho em julho e de olho em dezembro aí de 2024. Cerca de 98% vão ser reajustados pelo IPCA e o restante pelo IGPM, que é outro índice inflacionário. É bom a gente ficar de olho aqui nesse fundo por causa da dívida que ele possui. Para te mostrar, entrei aqui no informe mensal do fundo imobiliário do mês de fevereiro, porque foi o último que foi publicado até o momento. Vamos descer lá na parte de passivo e temos aqui duas dívidas. Olha só, temos obrigações por aquisição de imóveis, o fundo imobiliário comprou imóveis, está pagando aí a prestação. Temos também obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, o fundo imobiliário emitiu CRIs. Vamos ver o grau de alavancagem aqui desse fundo. Vamos somar R$ 7 milhões mais 107 milhões 6.481,18. Claro, nesse momento, esse valor aqui vai ser um pouco diferente, Estamos pegando aqui o do mês de fevereiro, porque o fundo ainda não publicou de março, porque afinal, a gente ainda está no mês de março. Olha só a quantidade de ativos do fundo imobiliário, R$ 362 milhões. Vamos então pegar isso aqui e dividir por 362, 667, 769,12, multiplicar por 100 aqui para achar um percentual, mais de 30% de alavancagem. E essa alavancagem, na minha opinião, é um risco do fundo imobiliário. Fora esse risco aqui da alavancagem, ainda tem isso aqui, 48% da receita vindo apenas de um inquilino. Matheus, mas temos aqui que 90% dos contratos são atípicos. Beleza, mas e se acontece alguma coisa com a Anima? Então, essa concentração da receita em um inquilino, aliada a essa dívida aqui do fundo imobiliário de mais de 30%, na minha opinião, deixa esse fundo extremamente arriscado. Ainda mais quando a gente olha o cronograma de pagamentos aí dessas dívidas do fundo imobiliário. Porque, veja, em 2024, ele teria que pagar mais de 16 milhões de reais.
o fundo não tem tudo isso aqui em caixa. Então, o que o fundo imobiliário está fazendo? Ele está rolando a dívida. Olha isso aqui, ele está rolando a dívida para frente. Logicamente, está aumentando a taxa. Se você olhar aqui esse fato relevante, no dia 11 de março de 2024, o fundo assinou a renegociação dos termos do CRI Anima com o objetivo de estender o horizonte de caixa disponível do fundo, e na tabela abaixo segue o resumo das alterações realizadas. Veja que a taxa está aumentando, ó, era 5,60, agora já está em 6,10. A dívida estava em 104 milhões e meio e agora mais de 106 milhões de reais. A combinação desses efeitos equivale a um aumento de 1,6% no valor presente da dívida do fundo imobiliário. Ou seja, o fundo ele está pegando a dívida, jogando um pouco mais para frente. Ele teria que fazer ou vender um imóvel ou até mesmo emitir novas cotas. Contudo, eu acho muito difícil o fundo emitir cotas nesse momento, porque se a gente compara o seu valor atual com o seu valor patrimonial de R$ 8,92, a gente vê 15% de desconto, ou seja, abaixo do PVP de 1, ó, 0,85. Ele poderia, por exemplo, emitir algumas cotas para investidores profissionais, tentando preservar o valor patrimonial do fundo. Poderia fazer isso? Eu acredito que sim, mas eu acho muito difícil o fundo imobiliário fazer isso. Então, assim, para esse ano, beleza, ele conseguiu dar uma respirada, pegando essa dívida e jogando um pouco mais para frente. Mas e quando chegar aqui em 2025? Aqui, ó, ele tem quase 10 milhões para pagar. Nesse momento, está muito difícil para o VIUR11. Eu sei, algumas pessoas podem considerar isso aqui uma oportunidade. Contudo, na minha opinião, quando eu vejo tudo isso, esse fundo aqui, nesse momento, VIUR11, não vale a pena. Mas lembrando, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Para investir aqui nesse fundo, eu precisaria ver o que ele vai fazer com essa dívida aqui, eu precisaria ver como que ele vai amortizar toda essa dívida, toda essa alavancagem de 30%, porque aí sim, resolvendo isso e resolvendo essa questão aqui da concentração da receita, o fundo, na minha opinião, começaria a ficar atrativo, né? Se ele diversificar mais a receita em mais inquilinos e acabar, né, ou reduzir ao menos um pouco a dívida aí dele. E para você, esse fundo aqui, VIUR11, vale ou não vale a pena? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.